Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu tomei banho todos os dias, irmãos. Tomei banho gelado para a glória do Senhor. Eu não me importo. O Gabriel também tomou. Quem não toma banho gelado é a Angelita e a Lorena. Mas nós tomamos. Tem problema. É? Um pouquinho. Graças a Deus a gente não tinha feito compra ainda. Não estragou quase nada, né? A Angelita falou: ah, meu Deus do céu, estragou meus pimentão na geladeira. Pimentão? Virou o pimentão que estava lá, virou água. Mas tá bom, Deus é bom. Em todo momento nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos aprendido isso aqui. E eu estava ali atrás, eu falei, será que o Espírito Santo, ele passou lá na casa do pastor Marcos e começou a falar o que a gente ia ministrar aqui? Mas graças a Deus por isso, porque o Espírito é um só, né? O Espírito Santo é um só, ele atua no nosso meio de multiformas, ele trabalha em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a ministrar, nós temos ouvido bastante aqui que quando nós nos reunimos, todos nós temos um algo para abençoar a vida dos nossos irmãos, né? Então, só para vocês entenderem, o pastor Marcos aqui, ele mencionou sobre testemunho. Testemunho edifica as nossas vidas, aumenta a nossa fé. Mas a vida com o Senhor, quando os nossos irmãos têm vida com o Senhor, essa vida nos edifica também. Essa vida nos ajuda, essas vidas, ela nos dá força para que possamos permanecer firme. Porque se está ruim para ele, se está ruim para mim, você imagina para eles. E quando a Beth veio aqui orar ao Senhor, não é para engrandecer o homem, porque a maior motivação é Cristo. Nós precisamos estar aqui motivados em Cristo Jesus. Mas só para vocês entenderem, quando nós nos reunimos, cada um de nós temos o que eu tenho, eles não têm, o que eles têm, eu não tenho. E quando nós nos ajuntamos, nós completamos uns os outros. Amém? E eles são um espelho para nós, porque eles teriam todos os motivos para não estarem aqui. E motivos bem justificáveis. Mas eles estão aqui louvando e bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Porque eles entenderam que para onde eles vão, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Independente dos momentos, independente do que passamos, eles estão aqui. Quantas outras pessoas poderiam estar aqui e não estão? Mas eles estão aqui. E é uma forma de me motivar a cada vez mais estar na presença do Senhor Jesus. Então, quando nós nos reunimos, isso é que nos dá a motivação de permanecer firmes em Cristo Jesus. Mas para isso você precisa dar o bom testemunho de Cristo, independente da situação. Amém? Glória a Deus. Eu fiz algumas anotações aqui no decorrer dos louvores e tudo mais. Eu gostaria, quem está na mídia aí, colocasse o refrão do último louvor para mim. Só o refrão. Se eu não tenho nada a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Será que essa verdade está sobre nós? Será que quando o problema, a dificuldade, a morte bate na porta, será que eu e você vivemos a palavra? Só para reflexão.
Será que nós não somos recitadores de louvores? Será que nós não viramos poeta na casa do Senhor? Todos nós. Pode tirar. Todos nós sabemos que os dias não são bons, eles são maus. Se você pegar um retrato da sociedade hoje, olhando de fora, como que você enxerga a sociedade? Em todas as suas áreas. Você não vê nada de bom, você só vê corrupção, você só vê mentira, engano, traição, mortandade, discórdia, amor próprio, extorsão, roubo. Se eu pedisse para todos levantarem a mão aqui, eu acredito que cada um citaria um algo quando olha com esse olhar clínico para a sociedade. É ou não é? Tem nada de bom para nos oferecer. Agora, quando olhamos para a igreja, qual é o retrato que nós temos? Pensa aí. A igreja é composta de pessoas. Olha para você. Não estou falando para você ser o julgador do seu irmão, mas a Bíblia nos ensina a olharmos para nós mesmos. Qual o olhar que você tem de você? Qual é o olhar que você tem da igreja no contexto geral? Como que está caminhando a igreja do Senhor? Que é um ajuntamento de pessoas. Como que está? Deus rejeita rituais usados como esconderijos. A Beth, no início da oração, falou sobre Gênesis 3:8. Deus criou todas as coisas lá no Éden. Colocou o homem. Tudo que era bom, tudo que nós nem imaginamos, tinha lá. Até a presença de Deus, que era o mais importante, estava toda a viração do dia à tarde, passeando e conversando com eles. Todos os momentos, Deus estava lá. Todos. Momentos bons, momentos não tão muito bons. Momentos ruins, eu não sei como estava lá. Porque a Bíblia também só fala da criação, criou tudo, colocou o homem e a mulher. Deu para eles cuidarem lá. E o que aconteceu? A palavra do Senhor não foi suficiente para eles. Porque eles ouviram a voz da serpente. Eles duvidaram da palavra do Senhor. Porque Deus falou que o dia que eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. A serpente disse que era mentira, que eles não iam morrer, que eles iam ser igual a Deus. E eles comeram do fruto proibido, que todos vocês já conhecem a história.
Por isso que a humanidade geme, a humanidade chora, a humanidade está desligada de Deus. Nós nos religamos ao Senhor quando confessamos Ele como nosso Salvador. Aí nos religamos novamente com Deus. E Deus me deu uma outra palavra. E aí eu comecei a ler essa palavra, ela era toda conectada a Gênesis 3:8. Deus me deu lá no livro de Isaías, no livro de número 66, de verso 1 ao 4. A relação entre o livro de Isaías 66, o último livro, de verso 1 ao 4, e Gênesis 3, de verso 8, ambos revela como Deus se aproxima do homem, como Deus e como o homem responde à voz de Deus. A voz soava no jardim. E o que Deus deu de bom para o homem lá no jardim, ele se escondeu atrás das árvores, daquilo que era bom, daquilo que eles deveriam se alimentar eternamente, daquilo que eles deveriam cuidar, daquilo que eles deveriam estar presentes ali para cuidar de tudo aquilo que Deus colocou lá no jardim. Eles não trabalharam, eles não fizeram absolutamente nada a não ser Adão, que deu nome a tudo. Mas tudo já estava preparado no jardim para o homem, para a mulher. Mas não foi o suficiente. Deus falou: olha, vocês podem comer de tudo aqui, menos dessa daqui, que está no centro do jardim. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A voz foi suficiente. Deus fala com a igreja, a voz de Deus é suficiente para a igreja? Deveria ser, mas não é. Porque cada um está preocupado com si mesmo. Deus sempre quer se aproximar do homem, a todo momento. Deus quer estar do lado do homem. Deus continua falando com o homem. Deus está a todo momento falando com o homem. E aonde o homem está se escondendo? Aonde? Adão e Eva se esconderam atrás das árvores. Isaías 66, do 1 ao 4, se escondiam atrás dos rituais. E a igreja de hoje se esconde atrás do quê? As pessoas estão brincando com Deus. O homem continua não dando atenção para Deus. O homem continua levando a vida do jeito que ele acha que deve levar. O homem continua satisfazendo o seu bel prazer. O homem continua sendo o rei deste reino que é chegado sobre as nossas vidas. Gênesis 3, 8 vai dizer assim, ó: naquele dia, quando soprava o vento da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor, que estavam passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Isaías 66, 1. Deus criou o paraíso para o homem. Para o homem não foi suficiente. Ele queria outras coisas. Ele não queria Deus, porque ele não ouviu, não deu crédito à voz de Deus. Ele não acreditou naquilo que Deus falou. Ele ouviu outras coisas, ele ouviu outras vozes, ele ouviu Satanás. Ele preferiu ouvir a Satanás do que ouvir a Deus.
Em Isaías 66, Deus mostra a grandiosidade dele para aqueles homens que construíram templos enormes, templos magníficos, templos com peças e estruturas de ouro, de prata, de bronze. Mas eles usaram tudo aquilo para se esconder de Deus. E no decorrer da palavra vocês vão entender tudo isso. Verso 1 de 66 vai dizer o seguinte: o Senhor diz, o Senhor falou, e Ele continua falando. O Senhor diz: o céu é o meu trono, e a terra é o descanso dos meus pés. Faz de conta que aqui é o céu, e aqui é a terra. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Não existe morada para que Deus, para que pudesse ser feito, para que Ele entrasse dentro e ficasse lá, porque o nosso Deus é um Deus grandioso. Tanto é que a Bíblia fala que Ele deixou a sua glória, Ele veio se esvaziando, Ele veio diminuindo de tamanho para caber dentro de você e dentro de mim. Porque não tinha estrutura para comportar a grandiosidade, o tamanho de Deus. Mas Ele escolheu você, escolheu a mim para fazer morada dentro de nós. Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. A minha tradução, ela é NTLH. Mas eu cuido dos pobres, dos contritos de corações. E vocês prestam atenção nesta palavra, corações. Eu cuido dos pobres, eu cuido dos arrependidos, dos que temem e obedecem às minhas leis, às minhas palavras. Porém, as pessoas, aí ele começa a citar aqui, irmãos, no verso 3. Ele começa a dar um panorama daqueles que se escondem atrás da religião. Quantas pessoas no nosso meio têm se escondido atrás da religião? Quantas pessoas não têm se arrependido? Quantas pessoas não têm um coração contrito na presença do Senhor? Quantas pessoas não abandonam o velho homem? Quantas pessoas não vivem a palavra do Senhor? Quantas pessoas quebram aliança? Quantas pessoas desonram princípios? Nós nos escondemos atrás da religião. E aí o próprio Deus que te formou, que te criou, que te gerou e que te conhece, Ele começou a dar um retrato naquele momento das pessoas que estavam se escondendo atrás da religião. Ele fala lá no verso 1, olha, o céu é o meu trono e a terra é o descanso dos meus pés. Quem construiu toda essa estrutura aqui, achando que eu iria ficar aqui dentro, achando que eu iria caber aqui dentro? Aí ele começa a falar de você e de mim. Vamos parafrasear? Ele estava falando daquele povo lá. E a palavra do Senhor, ela serve, ela é viva e eficaz para os dias atuais, até a volta dele. Porque tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. Olha a situação, olha a degradação do homem.
Porém, há pessoas que matam um touro para oferecer sacrifício. E o sacrifício era instituído na lei para o Senhor. Então aqui deveriam fazer sacrifício. E eles faziam sacrifícios ao Senhor. Então, porém, há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício. E matam também homem. Se escondendo atrás da religião, achando que fazer o sacrifício estava sendo perdoado. Ele estava pagando as indulgências dele. Ele estava fazendo o que era devido. Mas atrás de toda aquela situação, existia um vazio grande. Porque Deus estava falando com eles: olha, não adianta vocês fazerem isso, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração, de onde procede todas as coisas, estão longe de mim. Há pessoas que matam ovelhas como sacrifício e matam também cachorro. As culturas pagãs ofereciam outros tipos de animais que Deus não aceitava como sacrifício. Eles estavam profanando o altar. Eles estavam profanando o templo. Eles estavam profanando o sacrifício ao Senhor. Eles estavam oferecendo ao Senhor coisa que eles ofereciam a deuses estranhos. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? E outras coisas atraem elas. Outros tipos de fogos estranhos, que não é o fogo que tem que arder continuamente no altar, para que ele não possa se apagar. Quantas pessoas vão dar uma olhadinha em outras culturas? Quantas pessoas vão ler algumas coisas lá para ver se tem algum significado e se bate com alguma coisa? Ou eu estou falando mentira aqui? O que saiu de lá, conhece. Muitas vezes tem saudade de lá. E o que nunca saiu daqui, tem curiosidade de conhecer lá. Aí só dá uma espiadinha. Não tem nenhum problema. Nós somos a geração que não tem problema nenhum. Problema nenhum. Santidade, isso é coisa do passado. Isso era coisa dos patriarcas ainda. Ninguém precisa mais ter santidade. Isso era coisa dos apóstolos. Para quê? Jejum? Vou passar fome, sentir tontura? Deus me livre. Sai para lá, está repreendido em nome de Jesus. Namoro santo? Tabu dentro das igrejas, tem medo de falar dentro da igreja para perder jovem. Onde que a palavra de Deus expulsa, a palavra de Deus liberta, transforma, salva, restaura. Namoro santo, foi a Carlinha que citou aqui esses dias sobre namoro. Namoro santo, virgindade, homem e mulher, sai fora, meu. Sai fora. Eu quero saber dos meus hormônios, meu filho, que está à flor da pele. Depois Deus perdoa, eu me acerto com Ele. Eu me acerto com Ele depois. Ele tem misericórdia, o amor dele é grande. Gente, não sou eu. A palavra está falando. O mesmo que sacrificava ovelha, sacrificava cachorro. O mesmo que matava boi, matava homem, matava pessoas. Ou não?
Ou eu criei da minha cabeça? Há pessoas que me oferecem cereais, me oferecem também sangue de porco, gente. Gente, isso é imundície para Deus. Isso era imundície. Os porcos eram mortos para deuses estranhos. Ofereciam-se sangue do porco a outros tipos de deuses, a sujeiras, a porcarias. Isso era uma afronta ao Senhor. O que você tem oferecido ao Senhor, gente? Nós temos afrontado a Deus. Nós temos entristecidos ao Espírito Santo de Deus. Nós não temos vida. Nosso caráter é deturbado. Nosso DNA é corrompido. Ah, se não for ao sangue de Jesus na cruz. Mas para isso precisa haver arrependimento, transformação, coração contrito na presença, deixar as práticas velhas e antigas de lado. É vir como está, mas não é permanecer do mesmo jeito. Você está querendo o quê? Afrontar o Deus do céu? Não adianta vir falar para mim que era o Antigo Testamento, que essa palavra era para eles lá. Porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse é para as pessoas que estão lá fora? Ou é para as pessoas que estão aqui dentro, que conhecem, que obedecem, que respeitam, que vivem? É para a pessoa que está lá fora que não conhece? Ou é para a pessoa que está aqui que diz que conhece? A voz continua ecoando. A mesma voz que ecoava no jardim, ecoa lá em Isaías 66 e continua ecoando nos dias atuais. E sabe qual é a voz? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua fé? Aonde você tem se escondido? Como se Deus não soubesse. Ele não está brincando de esconde-esconde com você. Ele está decifrando os desígnios do teu coração. Ele está esquadrinhando nervos, ossos, medula. Quem se esconde da presença do Senhor? Quem faz alguma coisa escondido da presença do Senhor? Não existe. Se você subir até o mais alto céu, Ele está lá. Se você descer às profundezas da terra, que diz que é as fossas marianas, né? Ele não vai estar lá também? A Bíblia fala que Ele pega as águas dos oceanos com a mão, gente. Então não se esconde atrás de rituais, não se esconde atrás de religião, não se esconde atrás de igreja, não se esconde atrás da sua família, não se esconde atrás da sua esposa, não se esconde atrás dos seus filhos, não se esconde no teu emprego, não se esconde, porque para Deus não tem esconderijo. Lá no teu emprego você é um leão, aqui na casa do Senhor você é um gatinho. Lá você não falta, porque se você faltar, você é mandado embora. Você começa com advertência verbal e escrita, depois suspensão, depois justa causa. Quem quer ficar sem emprego? Quem quer ficar sem o money? Quem que vai pagar os boletos? Lá você está preocupado. Você está preocupado com a casa do Senhor? Você está preocupado com a tua vida, com o teu ministério? Você está preocupada? Ou preocupado? O que é isso, ministério? Trabalho. Dei um exemplo, quando estamos aqui, junto, nós nos completamos. Dei o exemplo do casal aqui.
Está achando que é fazer a Bíblia de Rexona, Nívea ou qualquer outro antiperspirante aí, colocar debaixo do braço, cumprir seu ritual aqui de domingo, reconhecimento facial, digital, presente. Deu hora de ir embora, estou indo embora para casa. A semana inteira leva a vida como está escrito lá em Isaías 66, no verso 3. Isso somos todos nós. Todos nós. Os antigos tinham um ditado, e realmente esse ditado eu acho que tiraram aqui da palavra, viu? Minhas avós, que já não estão mais entre nós, falavam assim: olha, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É o retrato de Isaías 63, 66, de verso 3. Há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram imagens. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Sabe quando desagradamos ao Senhor? Sabe quando fazemos coisas que não deveríamos fazer? E você sabe muito bem quando você deve fazer, quando você não deve. Sabe quando você deve fazer? Quando as coisas estão às claras. Você vai fazer, você vai pegar, você vai fazer alguma coisa, e essa coisa é natural para você. Você vai lá, pega, faz, e tudo bem, e está todas às claras. Agora, quando você vai fazer alguma coisa, não faça. Não faça. Põe Hebreus aí para mim, Hebreus 3,15, por favor. Que o que eu escrevi aqui, só um tradutor. Olha o que, quem fala que a antiga aliança era para a antiga aliança, isso aqui está na nova aliança, tá, irmãos? É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados, que Moisés falou lá atrás, e todos eles morreram no deserto. Se você voltar um versículo antes, você vai entender o que está escrito aí. Quando ele fala, quando se revoltaram contra ele, se revoltaram contra Moisés. Olha o convite aí para nós hoje. Olha só esse convite. Para toda a igreja, em toda a face da terra. Deus fala, se aproxima e procura o homem. Isaías 66:4 vai dizer: chamei e ninguém respondeu, falei e não ouviram. Mera coincidência nos dias de hoje? Chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém ouviu. Fizeram ouvido de mercadante. Sabe por quê? Porque acha que Deus é bom e não acontece nada. Mas todo mundo esquece que existe a lei da semeadura, que não tem nada a ver com Deus. Tudo aquilo que a mão do homem planta, ele colhe. Deus não prova ninguém pelo mal. O homem se queixa do quê? Dos seus próprios pecados. E mais nada. O mesmo Deus que chama no Éden é o mesmo Deus que chama em Isaías. É o mesmo Deus que continua chamando nos dias atuais, até a volta dele. Aí eu fiz uma relação aqui, irmãos, entre os textos, entre Gênesis 3, Isaías 66. Deus fala e se aproxima. No Éden, Deus anda no jardim, relacionamento. Em Isaías, Deus continua falando ao seu povo. Deus nunca foi distante de nós. Deus sempre esteve e continua estando do nosso lado. A Beth falou hoje aqui, na hora que ela pegou o microfone, que ela disse que ela
que ela só percebeu, foi hoje, né, Beth? Deus nunca foi distante, Ele sempre toma a iniciativa. Ele que toma a iniciativa. Sabe por que Deus toma a iniciativa? Porque você não tem iniciativa, eu não tenho iniciativa, nenhum de nós tem iniciativa. Porque para nós está tudo bom, está tudo bem. Estão parecendo a sulamita. Vai tudo bem? Ah, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Claro que você não vai ser um portador de má notícia. Mas se as coisas não andam bem, elas não estão bem. Aleluia. Eu preciso correr aqui. A voz de Deus revela a condição do coração do homem. Assim como Deus falava lá no Éden, porque já conhecia o coração, já sabia o que tinha acontecido, o mesmo Deus continuou falando lá no livro de Isaías 66, porque sabia como estava o coração do homem, e Ele sabe como está o teu coração nesta manhã. Em Gênesis 3:8, após o pecado, o homem ouve a voz, mas se esconde atrás dos esconderijos das árvores. E os homens lá, as mulheres em Isaías, atrás dos rituais da igreja, da religião, dos ritos que aconteciam. Hoje é bem diferente, né? Eu vou lá, eu sirvo na igreja, eu fico na porta, no serviço ao culto, eu venho aqui, canto, louvo ao Senhor, eu venho aqui, prego, né? E é tudo diferente do que acontecia. Não é nada igual. Em Isaías, Deus chama, mas o povo não responde. Ouvir a voz de Deus sem obedecer gera afastamento. Quantas pessoas na face da terra, nas igrejas, têm se afastado de Deus porque têm ouvido a voz de Deus e não têm dado crédito? Quantas pessoas estão no nosso meio enfraquecidos, que não aguenta abrir nem a boca, que dói a língua, não sei nem se a língua dói. Ouvir a voz de Deus sem obedecer gera afastamento. Do jardim ao templo, o mesmo problema. No Éden não havia templo, mas havia comunhão. Em Isaías havia templo, mas não havia comunhão. Os homens eram amantes de si mesmo, eles faziam o que queria. E a igreja nos dias atuais faz completamente a vontade do Senhor? Eu não sei vocês, eu tenho medo, não é medo, é temor, eu não sei, de comparecer perante o tribunal de Cristo. Lá vai estar um justo juiz. Não é para te mandar para os quinto, para o sexto, para o sétimo, talvez eu mandaria, mas ele não vai mandar, não vai mandar. Você vai se comparecer perante o tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Você teve uma vida aqui de rejeição, você abriu mão de várias coisas, você matou a sua carne para estar nos caminhos do Senhor, você deixou de viver as tuas vontades, os teus desejos desenfreados, os teus sonhos, os teus projetos, para viver a vontade do Senhor, e aí você se apresenta perante o justo juiz e não vai receber galardão. Vou fazer uma comparação aqui, não é desmerecendo nenhum tipo de profissão, é só para você entender. Não é uma ofensa, não é nada, por favor, não se sinta-se ofendido. Você preferia ser um ministro das comunicações, pertencer a algum ministério, exercendo secretário-geral da União,
Você preferia ficar varrendo a calçada? É só um comparativo. E o galardão vai ser mais ou menos isso. Quem fez mais recebe mais, quem fez menos recebe menos. Você não está preocupado com isso? Se você não estiver preocupado com isso, a gente não toca mais nesse assunto hoje. Porque para algumas pessoas, aí, eu estando lá limpando o banheiro, tá bom. Beleza. Não é isso que a palavra diz. Agora, para você entender o coração. Não é o coração aqui, esse músculo que pulsa o sangue. São os seus sentimentos, o que está lá dentro, que só Deus consegue discernir. O problema nunca foi o lugar. O problema nunca foi o templo. O problema nunca foi as instalações, templos luxuosos. O problema nunca foi o jardim. O problema nunca foi isso daí. O problema sempre foi o coração do homem e o coração da mulher. Agora eu vou dizer algumas coisas sobre o coração. Vamos ver se nós nos identificamos. O coração, quando Deus fala que a voz de Deus revela a condição do homem, é porque Deus conhece o coração. A voz, para gravar, a voz de Deus revela a condição do coração. E lá mais para baixo está aqui, o problema nunca foi o lugar, mas foi o coração. Continua sendo o coração. O coração procede o centro da vontade, as emoções, pensamento e caráter. O coração como centro do ser humano, lugar das decisões e pensamentos. Coloca aí Provérbios 4:23 para mim, por favor. O coração como centro do ser humano, lugar de decisões e pensamento. Como está o teu pensamento? Como que está as tuas decisões? Quais foram tipos de decisões que você tomou ao longo dos anos até chegar aqui? O que você está colhendo? Quais são os teus pensamentos? São pensamentos de paz? São pensamentos que levam cativo a palavra do Senhor? Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Assim como eu me imagino, assim eu sou. O coração do homem é inclinado ao pecado. Por isso que a Bíblia fala que o céu é tomado à força, porque você tem que lutar contra você mesmo todos os dias para permanecer firme no caminho, no propósito, no chamado até a volta de Cristo. Não é deixa a vida me levar, é permanecer firme no propósito do Senhor. Não importa o que acontecer, é permanecer. Não importa o início. O que importa é o fim de todas as coisas. Muito obrigado, Wendel, pela sua vida, pela vida da Liz, pela vida da sua família. Porque são esse tipo de pessoas que faz com que eu permaneça firme. Eu consigo enxergar Deus em todos os detalhes. E isso me fortalece a permanecer cada vez mais firme na palavra do Senhor. Sem Deus, o coração humano tende ao egoísmo, ao orgulho e à desobediência. Pensa num povo desobediente, é o povo cristão. Se você quiser saber mais sobre esse povo, pergunta para o pastor Marcos. Hashtag meu amigo e meu pastor. Pensa num povo desobediente. Pensa num povo que só pensa nele. Irmãos, se a palavra não fizer, não tem nada que vá fazer. Eu posso falar aqui, virar cambalhota, aí fazer uma estrelinha, vocês fazem um meme da minha foto,
põe no grupo da igreja, tira um barato. Se a palavra não fizer, não tem nada que faça, irmãos. Não vai ter, não tem. Se o Espírito Santo não tem esse poder de fazer na tua vida, porque você não abre o teu coração, eu vou fazer, o teu pastor vai fazer, alguém aí do seu lado vai fazer, não vai. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração, porque é do coração que procede todas as coisas. Você esconde, nós nos escondemos por fora, mas por dentro nós não escondemos. Por fora nós não escondemos. Jeremias 17:9. Põe aí para mim, por favor, Tati. Quem pode entender o coração humano? Eu não entendo. Não há nada que engane tanto como ele está doente demais para ser curado. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele está doente demais para ser curado. Medo e religiosidade substituem o relacionamento. As pessoas morrem de medo de ir para o inferno. E mal sabe ela que o inferno não foi preparado para o homem, gente. As pessoas estão na casa do Senhor com medo de ir para o inferno. O inferno não foi preparado para o homem. Deus te criou um ser eterno para você viver eternamente com Ele. Em Gênesis, o homem se sente medo e se esconde entre as árvores. Em Isaías, o povo se esconde atrás de rituais, sacrifícios sem obediência. Vou falar um pouquinho sobre rituais aqui, rapidinho. Glória a Deus, olha para mim, irmãos. Glória a Deus, olha para mim. Vê se minha careca está brilhando como o sol do meio-dia. Só para você dar uma risada, para você se descontrair. Para o clima ficar mais leve, gente. Vamos ouvir a voz do Senhor, vamos nos alegrar para que Cristo tem para cada um de nós. Graças a Deus que Ele continua falando até os dias de hoje. Ele falou lá no Éden, Ele falou em Jeremias, Ele continua falando. Aleluia! Olha como nós nos escondemos através dos rituais. Sacrifício sem arrependimento. O que sacrifica um boi é o mesmo que mata um homem. O sacrifício era algo ordenado na lei, mas era sem efeito, sem obediência, sem arrependimento. O ritual virou substituto do arrependimento. As ofertas religiosas com o coração impuro, incenso e orações vazias, ritual no templo sem submissão a Deus. Isso era se esconder atrás dos rituais. Nós nos escondemos atrás dos nossos dízimos, das nossas ofertas, isso é, se dizimamos e se ofertamos, se escondemos atrás de um trabalho na igreja, se escondemos através de um instrumento musical, se escondemos através de um microfone, nos escondemos através de uma roupa de grife ou não. Nos escondemos dos nossos irmãos, nos escondemos da nossa família, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós nos escondemos porque somos mau e toda coisa, tudo que está dentro do nosso coração não tem nada de bom. Aleluia. Glória a Deus. O homem tenta se esconder quando o seu coração não está alinhado com o coração de Deus. O homem se esconde quando ele não está alinhado com o coração de Deus. Ele se esconde atrás de tudo, ele se esconde atrás do marido, ele se esconde atrás da esposa, ele se esconde atrás dos filhos, ele se esconde atrás dos pais, ele se esconde atrás do emprego, ele se esconde atrás de um bem material, ele se esconde atrás da casa dele, ele se esconde no meio onde ele vive, ele continua se escondendo.
Deus busca respostas e não fuga. Deus continua te chamando. Deus continua do seu lado, Ele quer te ouvir, Ele quer suas respostas. Ele que te conhece, Ele conhece o teu coração. Não engane, você não está enganando ninguém, você está enganando a você. Onde estás? Gênesis 3:9. Aonde estás? Isaías 66:4. Chamei e ninguém respondeu. Chamei e ninguém respondeu. Em Isaías 66, do 1 ao 4, ecoa em Gênesis 3:8, mostrando que Deus continua chamando o homem e nunca desistiu dele. Mas Deus rejeita tanto o esconderijo do pecado quanto a máscara da religião. Deus rejeita o esconderijo e a máscara da religião. Não se esconde atrás da religião, não venha cumprir um ritual, não venha cumprir aqui uma presença, não venha aqui mostrar que você está aqui, não venha servir, não venha cantar, não venha tocar, não venha pregar. Não venha se esconder atrás dessas coisas. Para encerrar. Eu vou encerrar mesmo. Foi aqui que eu falei, o pastor Marcos, o Espírito Santo passou lá na tua casa. Irmãos, olha a nossa condição nos dias atuais. Gente, é de calamidade pública. Se você pegar o reflexo da sociedade, você vê uma sociedade doente. E quando nós olhamos para a sociedade chamada igreja, como que ela está? Uma igreja que Jesus morreu, se entregou por ela. Uma igreja que Deus foi crucificado, foi transpassado, foi humilhado, bateram nele, humilharam, mataram o meu Senhor, crucificaram o meu Senhor, coroaram o meu Senhor. O retrato da igreja nos dias atuais, a Bíblia mostra que o problema não é a religião em si, mas é a visão, mas é usar a religião como esconderijo. Aqui é fácil todo mundo camuflar. Aqui é fácil todo mundo virar uma iguana e ficar da cor do sofá. Aqui é fácil, gente. Aqui é fácil. Assim como Adão se escondeu entre as árvores, que está lá em Gênesis 3:8, e como o povo faziam em Isaías 66, do verso 1 ao 4. Olha o que nós vivemos hoje, nós, igreja atual, lavada, remida, santa, noiva, virgem, esperando pelo noivo. Olha nós aqui que nos colocamos numa posição de santidade, porque Cristo nos santificou. Nós vivemos uma hipocrisia espiritual. Frequenta cultos, mas não vive o que prega. Canta, ora e jejua, mas trata mal as pessoas, o próximo. Aparência santa, mas com o coração endurecido. Falta de arrependimento. Confessa pecado, mas não abandona. Não abandona, continua com as velhas práticas. E vive culpando o diabo, pessoas e os traumas da infância. Legalismo e tradição cumprem regras estranhas, mas ignora a justiça,
a misericórdia e o amor. Defendem costumes, mas rejeitam a correção. Defendem costumes. Sabe a síndrome da Gabriela? Não é você não, tá, Gabriela? É uma música que tinha antigamente. Eu nasci assim, eu vivo assim, eu vou morrer assim. E o meu nome é Gabriela. Meu pai era assim, eu também sou. Minha mãe fazia isso, eu também faço. Minha família, eu também sigo. Seu maior exemplo, siga-o, se arrependa, larga os velhos costumes, sai da geração que tudo não tem nada a ver. Para acabar, aí que pecados secretos, esse é o último. Imoralidade sexual escondida. Desejos desenfreados. Não é puro sangue. Não é um potranco. Isso é doença. Porque tudo nós temos que ser moderados. Em tudo. Por isso a Bíblia nos compara com o sal. Porque o sal dá sabor, o sal dá tempero. Nós temos que ser temperados com temperança. Já tinha ouvido essa ou não? Pornografia. Isso virou clichê dentro da igreja. Adultério. Não posso ver uma maior ou uma menor. Ou um maior ou um menor, que eu enlouqueço. Desejos desenfreados, doença, precisa se tratar, faz terapia, procura um psicólogo, se converte, aceita Jesus. Mentiras, pensa num povo mentiroso, gente. O cara mente na cara larga e acredita na própria mentira, e faz da mentira a sua verdade. Você está vendo que o cara está mentindo, gente. Você tem que fazer cara de paisagem para você não contrariar. Como se a gente não soubesse, como se a gente não lidasse com pessoas. Como se a gente não tivesse o discernimento de espírito, que são os dons do Senhor. O cara está falando para você, está dentro do seu... Meu, isso é mentira, meu. O cara está contando piléria. O cara está mentindo na cara larga. E está fazendo a sua mentira a sua própria verdade. Aí você faz cara de paisagem para não perder a amizade. Desculpas esfarrapadas. Meu, dá desculpa no reino. Está aí agora. Irmãos, jogos de aposta é pecado. O futuro pertence a Deus. Pastor Marcos copiou aqui o que eu ia falar. O jogo do tigrinho, da tigresa, da onça, do passarinho é pecado. A sua sorte está em Deus. Você vai mais perder do que ganhar. Você vai se viciar. Os seus desejos vão estar voltados para outras coisas, para outras delícias, que são os seus desejos desenfreados. Aí você vem aqui se esconder atrás do ritual, vem aqui ofertar, vem aqui dizimar, vem aqui cantar, vem louvar, vem aqui tocar, vem aqui falar. E eu digo mais, hein? É homem e mulher. E quando a Bíblia fala que o homem e a mulher, eles se completam, isso não é 100% que as mulheres aprovam, não. Mas a grande maioria aí são a tampa e a panela. São coniventes a tudo isso. Não são todas, é claro.
as que têm o Espírito Santo do Senhor, discernimento, a que realmente são convertidas, a que realmente é a coroa do lar, a que realmente as pedras preciosas brilham sobre a cabeça dela, a que tem uma segunda missão. Mas a maioria encoberta tudo aquilo que o marido e a esposa faz. Ah, eu sou cúmplice. Vai os dois para qualquer lugar, menos para o paraíso. Porque se nós não largarmos essas práticas, se nós não nos arrependermos de verdade, quanto tempo nós perdemos ali no celular? Ainda mais jogando. Jogo do bicho. Ai, hoje eu sonhei. Você sonhou, meu filho? Vai sonhar com a palavra, vai sonhar com o céu, vai sonhar com Cristo, vai ter revelações para você vir aqui ministrar, falar do amor de Cristo, pregar para as pessoas que estão à tua volta, ao teu redor. Para de se esconder atrás de rituais. Para de ouvir a voz de Deus e não dar crédito, que você vai se enfraquecer, se já não está fraco. Não estou dizendo para você expor ninguém, mas você precisa orar para que Deus repreenda esse mal da sua vida, da sua casa, da vida do seu esposo, da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos, dos seus netos, para que Deus possa visitar a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima, décima, até 1000 gerações, e a sua geração ser abençoada. Ah, deixa eu fazer um joguinho, não tem nada a ver. Meu, essas bets virou uma praga dentro da igreja. Pastor Marcos aí está aqui, ó. Jogos de aposta, bets, cada um apostando no seu time. Mal sabem vocês que os resultados são tudo manipulado. Isso não é teoria da conspiração não, irmãos. Isso aí eu vi um cara no estádio, no relógio dele, uma mensagem que o cara que ia bater o pênalti, o cara ia perder. Perdeu o pênalti, o cara não tinha nem batido o pênalti ainda. Parece uma coisa louca. Parece uma coisa Meu, você está viajando na maionese aí. Sai dessa, irmãos. Sai dessa. Gasta o teu tempo com a tua família. Gasta o teu dinheiro naquilo que é pão. Invista no ministério, invista nos missionários, invista na obra do Senhor. Faz o teu evangelismo aí. Exerça o teu papel de missionário. Você não precisa ir lá para a África, não. Faça dentro da tua casa, já está bom demais. Evangeliza a tua mulher, os teus filhos, os teus parentes, o teu vizinho. Sabe aquele vizinho que para o carro na porta da sua casa ou na tua vaga de garagem e você chega lá, você quer enforcar o cara? Se você fala para mim que é mentira, eu vou dizer que você que é mentiroso, que eu tenho essa mesma vontade. Evangeliza as pessoas, faça missão. Você tem ouvido falar que essa aqui é uma igreja de missões. Meu, vamos colocar a missão em dia. Vamos colocar a missão em ordem. Se nós invertemos o nosso papel, as coisas não andam. As coisas não andam. Não quero o que está sobre a minha vida. Eu não vou querer o que está sobre a tua vida. Não vamos inverter papéis. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não dependa do seu marido, não dependa da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende de situação. Não importa qual seja a situação, se mova. O reino de Deus é vida. Aonde Deus está, há barulho, há vida, há alegria, há paz, há união. O fogo está lá ardendo continuamente, a chama não se apaga. Já falei aqui, jogo de bicho, loteria federal, jogos de azar no geral.
Vamos jogar um baralhinho aqui, não tem nada. Vamos jogar uma cacheta, Wendel, sem apostar nada. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Se eu era viciado nisso, se eu larguei essa prática e começar com uma coisa que não tem nada a ver, você pode ter certeza que vai ter esse gatilho na minha vida. E eu vou voltar às mesmas práticas. A Bíblia fala: fuja da aparência do mal. Ou você acha que para mim é fácil? Você acha que para mim também é bem confortável? Você acha que eu também não tenho vontade, desejo? Você acha que eu também não quero conquistar, que eu quero fazer? Você acha que a minha composição é diferente da tua? Eu também sinto dor. Eu também preciso de remédio. Eu também preciso de Jesus. Eu também preciso do Espírito Santo para trabalhar na minha vida. Não é só você não, eu também preciso. Eu não sou perfeito, a perfeição não chegou aqui. E nem quero que chegue agora também, porque eu não quero partir agora. Mas não somos nós. Nós temos um Deus que a vontade dele é soberana. Eu falava, vamos jogar uma tómbola. Nem sei se tómbola existe mais. Você lembra da tómbola, não lembra, Marlene? Tómbola, lembra da tómbola, Carlos? Era umas cartelas grandes, você jogava ou com feijão ou com as pedrinhas, né? Aí o cara lá no saquinho cantando 5, 3. Se fizesse de assim, né? Você ganharia o prêmio. Nós tem que ganhar o prêmio do céu, é a coroa, é o galardão, meu amigo, minha amiga. Não é hashtag universal não, tá? Meu amigo e minha amiga. Vamos nos arrepender, irmãos. A vida não é uma festa. Eu gostaria que fosse, mas não é. Os irmãos mais antigos aqui vão lembrar dos bailes de garagem. A vida não é um bailinho de garagem. Quem é do tempo do bailinho de garagem aqui? Fazia bailinha de garagem, colocava uma lona no portão, né, Sueli? Se a garagem não fosse coberta, cobria com uma lona, colocava as cadeiras tudo em volta, as meninas sentavam em volta e os caras de madeira iam lá. Quer dançar comigo? Quer dançar comigo? Tomava toco de todo mundo. Mas era uma coisa legal. A vida não é isso. A vida não é uma festa. A vida não é uma ilusão. A vida é real. Sabe a Matrix? Você está participando de um jogo real aqui. Não é ilusão. É assim que funciona tudo. Deus te abençoe. Que você não endureça a voz do Espírito Santo. Que o seu coração seja limpo de tudo isso. Que você possa se apresentar na presença do Senhor sem culpa nenhuma. E ainda que você tiver alguma culpa, você confessar e largar, Ele é poderoso para perdoar e lançar tudo isso no mar do esquecimento. E jamais lançar na tua face. Agora, se você esconder de mim, e eu descobrir, eu posso ir lá e apontar o dedo para você. Porque nós temos essa característica, infelizmente. Sabe quando o marido e a mulher começam a brigar? Aí um começa a acusar o outro. Aqui não tem isso, né? Só lá. A razão pertence ao inferno. Ninguém tem razão. Essa é a razão. Jesus é a razão. A eternidade é a razão de você estar aqui. Você não está aqui porque você pode até ser,
Você não está aqui para... Acredito, você não está aqui para ter um carro melhor, um emprego melhor. Isso pode ser os desejos do seu coração, não tem problema. Mas estar na casa do Senhor, a motivação não é essa. A motivação é o reino, a minha salvação, é minha alma. Aonde eu vou viver eternamente. Como que eu vou me apresentar perante o meu justo juiz? Vou receber o meu galardão, como as minhas pedras preciosas, com a divisa no braço lá, ó. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu chamado, o seu ministério, o teu trabalho, os teus bens materiais, a tua empresa, o teu trabalho lá, o teu chefe, enfim, você possa ser grandemente abençoado em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé?